Olá, senhores. Alguém na escuta? Alguém está ouvindo? Aqui quem está falando é o Ben Adam. Estou transmitindo mais uma vez diretamente do Bunker 25. Esta é a transmissão 05 deste canal. E essa mensagem é para todos os guerreiros e sobreviventes que estão no campo de batalha. Vocês não estão sozinhos. Eu estou aqui. E vou te fazer companhia enquanto você estiver precisando de mim. Bem, é uma honra ter você aqui me ouvindo, é uma honra poder transmitir para você, e eu espero poder acrescentar ao menos um pouco de conhecimento na sua vida, auxiliar um pouco no seu crescimento, no seu desenvolvimento pessoal. Então venha comigo, vamos para mais uma conversa juntos. Esse vídeo é a segunda parte de uma série que eu estou começando aqui neste canal. Uma série sobre sobrevivência urbana. Caso você não tenha assistido, no primeiro vídeo eu faço uma pequena introdução sobre sobrevivência urbana e explico o que é a consciência situacional. Lá eu dou alguns exemplos e deixo algumas dicas, inclusive, de como você pode aplicar isso na prática na sua vida diária. Se você não assistiu esse vídeo, eu aconselho que você vá lá, assista o primeiro vídeo, o vídeo 04, a transmissão 04 deste canal, e depois volte aqui para continuar acompanhando. Porque são todos assuntos muito importantes, muito complexos, assuntos profundos que eu vou tratar aqui. E você tem que seguir a linha de raciocínio certinha que eu estou criando para você não perder nada e para você poder compreender todos os aspectos que eu vou mostrar aqui nessas aulas. Mas, se você já viu o vídeo anterior, então venha comigo para esta aula que está começando agora. Se você é um preparador, se você é um cara já desperto, se você é uma pessoa que trabalha com a área de segurança, uma pessoa já preparada, você não vai ter muitas novidades nesse vídeo. Eu vou fazer uma aula mais introdutória, mas eu aconselho que você fique mesmo assim, porque você pode acabar pegando uma ou outra dica, alguma sacada que você não teve e que pode acrescentar para suas preparações e acrescentar para o seu dia a dia. Já você, que é uma pessoa que não entende nada sobre isso, está chegando de paraquedas no mundo dos preppers, então seja muito bem-vindo. Aqui eu vou deixar tudo explicadinho, você vai aprender muito bem todos esses temas e principalmente na aula de hoje o tema é Protocolo Gray Man. Então vamos à nossa aula. Bom, esse tema você pode encontrar ele com outras nomenclaturas também. Você pode encontrar ele sendo falado como Protocolo Gray Man, ou Gray Man Protocol em inglês, ou até mesmo como o Protocolo do Homem Cinzento, ou as Técnicas do Homem Cinzento no português. Mas o que é isso? Bom, é um conjunto ou um protocolo mesmo de regras de comportamento e de técnicas e habilidades para agentes de espionagem. Esse conjunto ou esse protocolo foi desenvolvido por agências de inteligência do mundo todo, principalmente na época da Guerra Fria, para poder auxiliar os seus agentes que estão em campo, ou que estão infiltrados, ou que estão coletando informações, para eles terem o perfil o mais baixo possível e não chamarem atenção, não se destacarem e não fazerem muita diferença no meio de uma multidão, para eles poderem se tornar pessoas invisíveis, pessoas sem rosto, pessoas que se misturam e se camuflam totalmente ao meio ambiente onde eles estão. Se você está num ambiente de escritório, por exemplo, você vai estar semelhante aos que estão nesse escritório. Você vai usar um terno, você vai usar uma gravata, você vai usar roupa social, você vai estar sentado num computador, você vai estar usando óculos, talvez, você vai estar com uma pasta, com papéis, com canetas dentro. Isso é um perfil de uma pessoa que trabalha no escritório. E a partir do momento que você vê uma pessoa com esse perfil, você começa a deduzir
de onde aquela pessoa veio, o que ela estava fazendo, para onde ela está indo. Você instintivamente imagina qual foi a trajetória que aquela pessoa fez para chegar até ali e para onde a trajetória dela vai levá-la. E é justamente essa característica da mentalidade, do psicológico humano, que as agências de inteligência usam. Porque o ser humano tem uma tendência natural de desenvolver um pré-conceito. Não no sentido de você estar imaginando coisas ruins de uma pessoa, mas no sentido de você ter ideias pré-concebidas na sua mente sobre o que determinadas características representam na figura de um humano, na vestimenta de um humano, no comportamento de um humano. Você deduz coisas sobre aquela pessoa a partir do que você enxerga sobre ela, a partir das ideias pré-concebidas na sua mente sobre isso. E as agências de inteligência pegam isso que o humano faz naturalmente e usam ao seu favor, para poder proteger e infiltrar os seus agentes nos lugares específicos aonde eles precisam. Isso foi algo essencial para o desenvolvimento da inteligência no mundo todo, porque numa época do mundo totalmente polarizado, como foi na Guerra Fria, onde havia dois grandes polos militares no mundo, que estavam constantemente em conflito um contra o outro, era essencial que a sua agência de inteligência do seu próprio país, ela tivesse informações e fontes específicas que viessem de dentro do território inimigo. Então eles pegavam agentes que eram do próprio território, ou agentes que eram treinados para se parecer com as pessoas que viviam naquele território, e ensinavam elas a se misturarem e não chamarem atenção, e assim poderem trazer as informações que iriam proteger o seu próprio país. Isso foi usado por todas as grandes agências que vocês conhecem. Isso foi usado pela própria CIA, foi usado pelo FBI, foi usado pelo MI6, que é a agência de inteligência britânica, foi usado pela KGB, que era a antiga agência de inteligência da União Soviética, até mesmo usado pelo próprio Mossad, que, para quem não sabe, é a agência de inteligência do país de Israel. E todas essas grandes agências, elas de alguma forma tinham protocolos semelhantes que lembravam esse estilo do Homem Cinzento. E não é um protocolo totalmente estabelecido e uma regra geral que todas as agências seguem à risca igualmente. Até porque cada agência tem uma necessidade específica e os seus protocolos eram montados e organizados de acordo com as suas necessidades e de acordo com o local que eles precisavam se filtrar. Os Estados Unidos, por exemplo, a CIA e o FBI precisavam infiltrar agentes lá dentro da União Soviética. Então, os protocolos Gray Man tinham que ser montados para se encaixarem dentro do perfil da União Soviética. Já o Mossad precisava inserir agentes dentro do Irã, do Líbano, dentro de países inimigos que estavam na volta e que ele precisava se defender. E assim por diante. Cada agência tinha os seus próprios protocolos. E com o passar dos anos, os próprios agentes aposentados, pessoas que conviviam com esses espiões e criaram laços de amizade e tudo mais, começaram a divulgar essas informações pouco a pouco. Alguns livros foram escritos por ex-agentes, por pessoas que conheciam esses agentes, por pessoas que saíram dessas agências e decidiram expor o que era feito lá dentro. Enfim, várias migalhas que foram jogadas na mídia, que juntando todas elas, a comunidade prepper, a comunidade sobrevivencialista do mundo, decidiu colocar o nome de protocolo Gray Man. Então, essas técnicas que foram sendo observadas e padrões que eram seguidos em diferentes agências de inteligência, hoje, nos nossos dias, nós colocamos o nome de protocolo Gray Man, que são as técnicas dos agentes de inteligência do mundo todo. E isso traz umas lições muito importantes pra gente. Nós podemos aprender muitas coisas com esses livros, com esses protocolos, com esses manuais de comportamento que alguns são públicos de algumas agências, porque são agências governamentais. E algumas delas, elas têm a obrigação de ter os seus protocolos e ter os seus manuais de comportamento interno divulgados.
Então você consegue encontrar alguma coisa na internet ou na própria Deep Web também sobre manuais da CIA, manuais do FBI, manuais do MI6. Você consegue encontrar hoje em dia. É claro que são manuais que não são atualizados, não são de agora. Agora, hoje na internet, você encontra os manuais da época da Guerra Fria, de 1940, 1950, 1960, daquela época. Hoje em dia, esses manuais que não são mais utilizados em campo, porque eles estão totalmente desatualizados, hoje em dia nós, a população civil, temos acesso. E isso é muito bom para a gente entender a mentalidade, entender como uma pessoa que está infiltrada, que está com medo de ser descoberta e precisa guardar e proteger a sua imagem, manter o seu perfil o mais baixo possível, como ela pensa, como ela age, como ela se comporta e como ela foi treinada para isso. Mas daí você pode me perguntar, tá, mas agora que eu entendi de onde é que vem o protocolo Greyman, por que tem esse nome, de onde é que surgiu, qual é a sua origem, por que eu vou usar isso na prática? Por que eu preciso saber isso na minha vida diária? Isso não faz nenhum sentido, eu não sou nenhum agente de inteligência, eu não sou nenhum espião secreto, eu não estou vivendo num filme americano, vivendo numa série de espionagem. Eu sou só uma pessoa comum, só um cara que trabalha, um cara que paga suas contas, um cara que cuida da sua família, um cara que está tentando prosperar na vida. Eu sou só uma pessoa comum, só um brasileiro médio comum. Por que eu preciso saber essas técnicas? Bom, então vamos lá. Se você pensa que isso é desnecessário para você, desnecessário para a sua vida e que não tem nenhuma aplicação prática, eu vou te provar que você está totalmente, redondamente enganado. Vou te provar agora, vou te convencer que isso é essencial para você e que todo mundo que quer estar preparado, todo mundo que quer estar protegido, todo mundo que tem pessoas que dependem da sua segurança, dependem que você proteja elas, deveria realmente saber o protocolo Greyman, deveria aplicar isso na sua vida diária e deveria tentar o máximo possível se tornar o próprio homem cinzento dentro da sua cidade, dentro do seu bairro, dentro da sua rua, no local de convivência onde você está. Antes de mais nada, o mundo é um local absolutamente brutal. E se você vive em uma cidade grande, em uma grande metrópole do Brasil, a situação é pior ainda. As cidades têm se tornado cada vez mais grandes, mais complexas, mais cheias de ruas, de bairros, densamente povoados, pessoas para todos os lados, com todos os tipos de índoles, todos os tipos de caráter, pessoas que você não conhece, pessoa que você não sabe de onde veio, não sabe o que está procurando, não sabe o que está fazendo, extremamente violentas e perigosas para a própria vida humana. Conviver em sociedade hoje, principalmente em ambientes com milhões de pessoas, todas reunidas e aglomeradas no mesmo local, é absolutamente perigoso e totalmente insalubre para a vida humana. Isso é algo que você tem que ter firme na sua mente. E antes de mais nada, se você vive numa cidade hoje, que é o meu caso, você está colocando sua vida e da sua família em risco. Você não deveria estar aí. Você deveria sair daí o mais rápido possível. Mas se você não tem como sair da cidade, o mínimo que você pode fazer é tentar estar preparado para poder viver onde você vive. E se você é um pai ou uma mãe também, que é responsável pela vida não só sua, mas de terceiros, de outras pessoas além de você mesmo, que são incapazes de se defender sozinha, a situação piora ainda. A situação fica muito pior, porque você vive num medo constante, um medo de roubo, um medo de sequestro, um medo de invasão residencial, um medo de agressão sem motivo nenhum, agressão totalmente justificada no meio da rua, na calçada, numa parada de ônibus, ou o ataque de um cão furioso, enfim, ataque do morador de rua. Você vive com esses medos presentes no seu próprio inconsciente, ou se você é uma pessoa desperta, ativamente dentro da sua mente, e você espera isso vir de qualquer lugar o tempo todo. E é exatamente nesse ponto que o Greyman entra.
No ponto que você está apavorado, morrendo de medo de acontecer alguma coisa ruim com você e com a sua família, o Gray Man entra. Porque aplicando o protocolo Gray Man na sua vida diária, pode fazer a diferença, pode ser a diferença brutal e crucial entre você se tornar um alvo ou você passar totalmente despercebido por um criminoso. Aonde a segurança e a sobrevivência estão constantemente ameaçadas, ter um protocolo prático e informações concretas pode ser a diferença crucial entre você poder voltar para casa mais uma vez ou você nunca mais beijar alguém que você ama. Isso pode parecer algo até pesado demais para se falar, mas cara, o mundo lá fora é totalmente brutal. Ele não se importa com os seus sentimentos, não se importa com você estar preparado ou não. Ele simplesmente vai vir com a violência para cima de você. Ela pode te encontrar hoje, amanhã, em qualquer dia, em qualquer horário, em qualquer momento, virando uma esquina, a violência, o assalto, o roubo, um criminoso pode te encontrar. E ele não vai se importar se você está preparado ou não, se você está pronto ou não. Não vai fazer diferença para ele, ele vai vir com tudo para cima de você. E caso você não esteja preparado, quem vai sofrer as consequências vai ser você, vai ser a sua família, você que não vai poder voltar para casa para beijar os seus filhos. E você tem que ter isso em mente, que a sua preparação, a sua segurança é responsabilidade sua. Você estar preparado para responder com violência contra alguém que está sendo violento com você não torna você uma pessoa má. Você tem que entender esse conceito acima de tudo. O fato de você estar preparado para ser violento quando for preciso não torna você uma pessoa má. Torna você somente uma pessoa preparada, uma pessoa que está pronta. E isso faz parte de ser um humano. Nós humanos temos adrenalina, temos testosterona dentro do nosso corpo, nós temos o nosso físico, nós temos músculos explosivos que estão preparados para agir com adrenalina, agir com força, agir com ímpeto violento. Isso faz parte da natureza humana e negar isso é errado. Você tem que abraçar esse seu lado, estar preparado para usar quando for preciso. Isso não torna você um lobo, não torna você alguém que quer agredir a sociedade, alguém que saiu de casa com intenção ruim de roubar, de tomar algo que não é seu, de se beneficiar e tirar vantagem em cima de pessoas inocentes. Isso somente faz a diferença das ovelhas para os cães pastores. Você ter preparo, você ter capacidade de ser violento, de aplicar a força para se defender e proteger quem não consegue se proteger sozinho, torna você um cão pastor, não torna você um lobo. O cão pastor, ele defende as ovelhas. Ele não é um lobo, ele não maltrata as ovelhas. Ele repele a violência com uma violência igual e proporcional àquela que está sendo aplicada a ele. Ele está pronto para revidar e não aceitar calado. Não aceitar ser humilhado como uma ovelha. Ele está preparado para proteger as ovelhas que não têm dentes e não têm a capacidade de se proteger sozinhos. Então, se você consegue entender esse conceito que é simples, mas que muda completamente sua visão de mundo e a forma que você vai encarar a sociedade, então nós podemos seguir em frente. Então vamos lá, senhores. Eu gosto de resumir o protocolo Gray Man em 5 grandes princípios básicos, que refletem muito bem o conceito geral e, para mim, tem uma aplicabilidade real na nossa vida diária. Eu gosto de chamar o primeiro de não chame a atenção. Evite roupas e acessórios chamativos, evite andar sozinho em lugares vazios e esconda itens que denunciem o seu status social. O segundo ponto, para mim, é o misture-se à multidão. Adote o estilo do local onde você está. Use roupas, acessórios e itens que são comuns ao ambiente. E adote costumes e posturas comuns aos habitantes locais. Número 3. Evite padrões. Varie rotinas e hábitos. Altere suas rotas diárias. E varie os estabelecimentos que você frequenta no seu dia a dia. O item número 4 é esconda suas habilidades. Evite mostrar que você está preparado para enfrentar os perigos.
Não deixe ferramentas de defesa pessoal visíveis e evite usar roupas táticas ou mochilas com botões militares ou táticos ou até mesmo de políticos ou que demonstrem de alguma forma a sua ideologia. E o número 5, seja uma pessoa flexível. Ajuste-se às situações, tenha capacidade de improvisação, resiliência e adaptabilidade. Agora eu vou destrinchar cada um deles, vou me aprofundar um pouco, deixar algumas dicas e alguns conselhos para cada um. Vamos lá para o item número 1. Não chame a atenção. Na vida prática, uma perfeita aplicação disso seria não chamar muita atenção desnecessária de ladrões, criminosos ou aproveitadores que podem estar observando você, mesmo que você não perceba. Para isso, evite usar joias ou relógios caros, por exemplo, principalmente em público, roupas de marca ou tênis muito chamativos. Use itens mais comuns, ou até mesmo não use nenhum objeto. Saia somente com a sua roupa do corpo. Evite usar bonés, relógios de marca, tênis de marca. Use roupas neutras, roupas simples e roupas que não chamem a atenção. Mantenha o seu telefone, o dinheiro e cartões em locais seguros e escondidos. De preferência, não em bolsos que fiquem muito justos ao seu corpo, como calças jeans ou de moletons, por exemplo, pois costumam ficar muito marcados e muito mais aparentes. Então um olhar um pouco mais treinado logo vai perceber que você está portando um objeto de alto valor ali e que pode render um lucro para alguém. São pequenos detalhes que nós, cidadãos de bem, não percebemos, mas quem está mal intencionado percebe imediatamente. Evite caminhar sozinho também por áreas muito isoladas, por ruas vazias e escuras, principalmente à noite. Uma pessoa andando sozinha chama muito mais atenção do que várias pessoas juntas ao mesmo tempo. Se você estiver andando com um grupo de pessoas, automaticamente você se torna mais um. Mas quando você está andando sozinho, você se destaca, você chama atenção, porque você é uma pessoa solitária caminhando ali. E todos os olhos vão olhar para você. Além disso, evite discutir também assuntos financeiros em público. Não fale ou comente quanto dinheiro tem na sua conta, qual o salário que você ganha, quanto custou o seu carro, ou quanto custou a sua moto, quanto custou a roupa que você está usando. Esses assuntos banais, discutidos em uma mesa de bar, por exemplo, podem chamar muita atenção de pessoas que estão na volta, ouvindo e prestando atenção no que você está falando, e você nem está vendo que elas estão lá. Não deixe objetos de valor visíveis em seu carro ou casa. Assim como você, o seu carro e a sua casa devem aparentar o mais simples e minimalista possível, totalmente sem detalhes chamativos e que não se destaquem demais. Deixe a ostentação para dentro de casa. Do lado de fora, aparente ser igual a todos os outros. Na sobrevivência urbana, muitas vezes menos representa mais. Essas dicas podem transformar a sua maneira de se apresentar para o mundo e potencialmente salvar a sua vida ou de alguém da sua família também. Tópico número 2. Misture-se à multidão. Uma forma boa de aplicar isso na sua vida prática e no seu cotidiano é usar roupas comuns. Roupas discretas, de cores neutras, de tons pastéis. Evitar principalmente logotipos e estampas ou símbolos que sejam muito grandes e chamativos nas suas roupas é o ideal. Assim, nenhum detalhe relevante de verdade na sua aparência irá se destacar em meio aos demais. É um conceito até bem simples. Quem não é visto também não é lembrado. Provavelmente você já escutou essa expressão, e ela se aplica aqui no contexto do Gray Man também, porque quando você está andando na rua e você topa com uma pessoa usando uma roupa laranja fluorescente, você provavelmente fica com aquela memória guardada. Aquela pessoa chama a sua atenção, ela se destaca entre os demais. Agora, se você passar por uma pessoa que está usando uma roupa minimalista, uma roupa em tons de preto, em tons de cinza, em tons mais escuros e pastéis, uma roupa sem grandes estampas, sem detalhes que chamam muito atenção, você provavelmente não vai lembrar que você topou com aquela pessoa na rua, a menos que seja um conhecido seu.
E isso também serve para os criminosos, porque os criminosos eles saem para a rua à procura de vítimas e eles estão observando as pessoas. Então, automaticamente, uma pessoa com uma roupa mais chamativa vai chamar a atenção desse criminoso. E uma boa forma de você não chamar a atenção dele é você ser discreto e não chamar a atenção de ninguém. Isso vale inclusive para os locais que você escolhe para passar quando você está caminhando. Existe em inglês uma expressão que se chama walking in the shadow. Essa expressão ela é muito interessante, porque ela significa caminhe pela sombra, nada mais do que isso. Inclusive, essa dica eu peguei no canal do Davi, o Mundo AKV. Eu aconselho que vocês deem uma passada por lá. O cara é muito inteligente, ele saca muito sobre o assunto que ele está falando. Ele tem treinamento israelense, treinamento de Krav Maga, e ele é um cara realmente muito expert. Ele faz vídeos falando sobre a história da espionagem no mundo, sobre a história das agências de inteligência. Ele é realmente um cara que tem muita informação para passar para vocês. Inclusive, um abraço se eles estiverem vendo esse vídeo para ele e para a esposa. Eu sou muito fã deles, eu acompanho o canal há muito tempo e eu gosto muito. Muitas das coisas que eu sei, que eu aprendi, foi com eles e com vários outros canais do meio do sobrevivencialismo que eu aconselho vocês sempre acompanharem. Mas, voltando aqui para minha linha de raciocínio, você deve optar por passar por lugares aonde você não vai ser visto. Se você parar para pensar que a luz ela reflete nas cores das nossas roupas e assim nós conseguimos enxergar, automaticamente ao você passar por um local mais escuro, um local onde não tem a luz do sol, onde não tem a luz de postes, a luz de casas iluminando, a sua roupa não vai ter como brilhar, não vai ter como se destacar e automaticamente você se torna uma pessoa mais imersa no ambiente e uma pessoa que está observando de longe não vai nem ver que tem alguém ali. Isso é muito importante. Se você tiver isso na sua mente, você vai estar se protegendo e se resguardando. Você também pode adotar um estilo local. Observar um pouco como as pessoas se vestem facilmente. Você pode replicar o estilo da moda, como camisetas de times locais, por exemplo, ou ainda roupas que se alinhem com os locais que estão sendo frequentados. Por exemplo, uma praia, uma igreja ou um escritório, esses lugares eles têm nitidamente códigos de vestimenta que são marcantes e facilmente replicáveis. Depois disso, ainda você pode se aprofundar um pouco mais e pensar no próprio comportamento dos habitantes locais. Manter uma postura natural e relaxada e evitar gestos muito exagerados e expressões faciais exageradas. E aprender a se comportar como os locais se comportam mesmo. Como eles andam, como eles falam, como eles se relacionam com os vizinhos e com as pessoas que estão à volta. A linguagem e o sotaque, que seria algo um pouco mais aprofundado quando você realmente precisa simular que você é um deles, também se torna muito importante. Aprender algumas frases básicas no idioma local, por exemplo, se você for para um outro país, tentar imitar o sotaque local, isso vai ajudar a você se misturar ainda mais. Ao andar por uma rua desconhecida, caminhe com bastante confiança, mas sem muita pressa. Evite olhar demais em volta, olhar excessivamente para paredes, janelas, cuidar detalhes e observar pessoas, porque isso vai mostrar que você não costuma andar por aquele ambiente. Se alguém anda lentamente, chama muito mais a atenção, porque você vai estar parado no meio do caminho de pessoas que estão se locomovendo na sua velocidade normal. Olhando freneticamente para todos os lados, imediatamente você vai atrair todos os olhares para você. Caminhe simplesmente firme e confiante e evite movimentos bruscos que provavelmente irá passar bem despercebido e sem problemas. Por fim, eu considero essencial buscar algum conhecimento prévio do local,
estudar um pouco os mapas da área, conhecer os principais pontos de referência. Se você já carrega uma bagagem de informação visual quando você vai para algum local, se você já pesquisou aquilo no Google Maps, você já viu algumas fotos dos prédios, você tem alguma noção básica da geografia do local, você vai se sentir mais à vontade e vai poder se locomover por aquele ambiente como se fosse o seu ambiente natural. Você não vai parecer um intruso que está passando ali só num momento específico. Se você já chega carregando toda essa informação visual na sua cabeça, torna muito mais fácil simular que você faz parte daquilo. Isso me traz à lembrança uma história bíblica para quem gosta dessa parte mais religiosa, que conta um pouco sobre quando o povo de Israel estava entrando para conquistar a terra de Canaã. Naquele contexto que Josué enviou espiões para averiguar e para observar as estruturas militares, as estruturas de segurança, as forças de segurança que havia na cidade de Jericó, os espiões, eles foram disfarçados de pessoas comuns. Eles foram como comerciantes, ou como andarilhos, ou como viajantes do deserto, e entraram como se fossem pessoas comuns, pessoas que faziam parte daquele contexto e estavam interpretando um papel. E isso é muito interessante, que inclusive no próprio contexto bíblico, esses homens eles nem sequer têm nomes. Eles são realmente o exemplo prático do que é um homem cinza. Eles são apresentados apenas como dois espiões, não é apresentado a origem deles, de qual casa eles vieram, de qual tribo eles vieram, só é apresentado que eles são dois espiões. Ou seja, não é importante o nome deles, não é importante quem eles eram antes da missão que eles receberam. A partir do momento que eles foram enviados por Josué para cumprir uma missão militar, eles se tornaram aquilo que eles estavam interpretando. Eles se tornaram os papéis que eles tinham que interpretar. E é isso. É você incorporar um personagem e interpretar aquilo que você precisa interpretar para proteger a sua vida, proteger a sua família, proteger o seu povo no contexto militar do povo de Israel. Eles estavam cumprindo uma missão porque o povo precisava daquilo. Eles precisavam daquelas informações, precisavam coletar detalhes, coletar informações militares, informações táticas, informações de defesa. E o único modo que eles conseguiam fazer isso era infiltrando dentro do local e se misturar à população, e foi isso que eles fizeram. E isso, aplicado para a nossa vida prática, para a nossa vida real, é um perfeito exemplo, porque você vai interpretar o papel que você precisa interpretar naquele contexto, naquele local que você está passando, porque a sua segurança e a segurança da sua família depende daquilo. É simples assim. E isso me leva para o tópico número 3. Ele é: evite padrões. Uma aplicação mais prática disso é que é extremamente coerente andar na rua como se todos fossem um inimigo em potencial. Quando você tem esse pequeno detalhe na sua cabeça, que eu comentei inclusive no primeiro vídeo, desconfiar de todos e todo o momento, você se torna uma pessoa muito mais atenta. Se tem alguém desconhecido parado em uma esquina, você não hesita. Você atravessa a rua e segue o seu caminho em outra direção, que não era que você estava indo originalmente. Você vai entrar na garagem e tem uma moto vindo atrás de você? É muito simples. Você dá mais uma volta na quadra, por que não? Na maioria das vezes, essas situações não serão nada demais. Simplesmente a moto vai seguir o caminho dela e vai ficar tudo bem. Mas se você criar esse hábito no seu dia a dia, você pode estar literalmente salvando a sua vida em algum momento. Porque caso você vire 2 ou 3 esquinas e aquela moto continuar te seguindo, você provavelmente está prestes a ser assaltado, por exemplo, ou ter a sua residência invadida. Nesse caso, é muito melhor você seguir o seu caminho diretamente para uma delegacia, do que entrar direto na sua garagem e dar livre acesso aos criminosos, não apenas para toda a sua casa e suas posses, mas também para as pessoas que você ama, para a sua família, botando a vida de seres humanos em risco. Um verdadeiro Gray Man, ele anda atento aos pequenos detalhes da sua rotina o tempo todo. Uma pessoa que assume a responsabilidade pela segurança e pela família
nunca vai andar desatenta e descuidada pela rua. Estas simples mudanças de comportamento podem ser essenciais para manter a segurança, a proteção e o bem-estar de sua família. Qualquer pessoa que seja digna, que seja honrada e que tenha coragem e que tenha responsabilidade tem a obrigação disso. Algumas outras dicas que eu poderia dar seria: varie um pouco a sua rotina diária para evitar ser muito previsível, sabe? Não tenha necessidade de ir todos os dias para a academia no mesmo horário rigoroso. Se você não tem essa obrigação, se você tem alguns horários livres, você pode intercalar isso. Evite frequentar os mesmos lugares todos os dias também. Faça compras em mercados variados, diferentes e, de preferência, em horários variados. Mudar o seu estilo de vestuário periodicamente. Se você sempre usa as mesmas roupas, alguém observando de muito longe pode reconhecer e saber que aquela pessoa que está vindo ali já é você. Em qual horário e em qual momento você não vai estar em casa, o seu carro, em qual momento ele vai estar saindo da garagem. Começa a se formar padrões dos seus itinerários e dos seus horários costumeiros. E isso é muito perigoso. Se você deixar a pessoa confusa e ela não conseguir estabelecer padrões sobre o seu comportamento, isso pode facilitar muito a sua defesa e pode evitar que você sofra uma emboscada em algum momento. Usar diferentes rotas para ir para o trabalho ou a escola, as emboscadas no meio do caminho acontecem justamente porque alguém sabia onde e quando você estaria. Exatamente. Então, se você variar as rotas que você costuma fazer, isso pode salvar a sua vida. Infelizmente, criminosos querem destruir a sua vida e tomar tudo o que é seu, e estão à espreita o tempo todo. Mas o mínimo que cabe a nós é o dever moral e ético de tornar o trabalho deles o mais difícil possível, e assim proteger a nossa vida e das pessoas que a gente ama. Agora vamos para o tópico número 4. Esconda as suas habilidades. Na nossa realidade, um bom Greyman, um bom sobrevivencialista, ele passa o mais despercebido e ignorado em meio a uma multidão. Por mais que tenhamos habilidades e ferramentas que nos dão uma clara vantagem sobre as pessoas comuns e leigas que vivem suas vidas ignorando completamente a violência, a criminalidade e a insegurança da nossa sociedade atual, não devemos efetivamente demonstrar essa disparidade, demonstrar que somos superiores e que estamos mais preparados do que elas. Algumas pessoas simplesmente torcem para que nada aconteça com elas, mas confiam totalmente no acaso que alguém superior vai proteger elas, mas elas não fazem nada efetivamente para garantir isso, sem ao menos fazer nenhum esforço para impedir que o inimigo consiga atingi-las. Nós somos verdadeiros cães pastores, que protegem e guardam o seu rebanho. São raros e escassos os humanos que têm essa coragem. Porém, quando os indefesos olham para o lado e veem que tem um cidadão de bem, que está protegido, que está pronto para o ataque, pronto para fazer o que for preciso, mas que está ostentando uma roupa tática, uma roupa camuflada, uma roupa militar, um belo canivete aparecendo no bolso, ou um punhal na sua cintura, logo elas entram em desespero. Elas têm um ataque de nervos totais. Nossa sociedade está com os valores tão distorcidos, invertidos e deturpados que aqueles que estão dispostos a fazer frente para o mal e arriscar as suas próprias vidas para proteger os demais, para proteger a vida de quem não é capaz de se defender sozinho, passam a serem vistos como os verdadeiros vilões. Já aqueles que saem à espreita, à procura de vítimas em potencial, deliberadamente buscando praticar violência contra os mais fracos e indefesos, que conseguirem encontrar pelo caminho, e subjugar com sua força quem nitidamente percebe que é mais fraco do que ele, justamente esse ser vil e covarde é visto como uma pobre vítima da sociedade por muitos hoje em dia. Mas se nós deixarmos um pouco essas incoerências esquizofrênicas do nosso povo brasileiro de lado, não devemos buscar esse tipo de atenção para nós.
Ao usar roupas casuais, minimalistas e de cores neutras e básicas, estamos igualmente preparados, mas evitando chamar a atenção de ambos os lados, tanto das ovelhas como dos lobos, evitando mostrar que você está preparado para enfrentar os perigos. Tome uma atenção redobrada com a região da cintura, por exemplo. Cuidado com o volume das suas ferramentas de defesa, se é que vocês me entendem. Essas ferramentas, elas fazem um certo volume na sua roupa, ou clipes de facas ou de canivetes que podem aparecer no bolso ou abaixo da camisa. Isso também pode chamar a atenção. Tente manter o mais escondido e camuflado possível. Mochilas táticas que ficam cheias de pets militares, ou pets de clubes de tiro, ou de posicionamentos políticos. Todos esses itens, infelizmente, acabam colocando um alvo gigantesco nas suas costas. As ovelhas terão medo de você e os lobos saberão que você tem uma ferramenta que para eles é muito interessante e que eles buscam. Então foque em ser efetivo e letal, e não na sua aparência. No final das contas, isso é o que realmente importa, você estar preparado e não você aparentar ser um guerreiro destemido. Como destaca muito bem o Bushido, que é o caminho do guerreiro, o código de conduta e ética que guiou a vida dos samurais na época do Japão feudal. É melhor ser um guerreiro em um jardim do que um jardineiro em uma guerra. Nós sabemos que estamos no caminho certo. Fazemos o que fazemos por um imperativo moral e não por reconhecimento e status. E saiba que quando o momento chegar, você estará lá para defender sua família, sua honra e sua vida. E até que esse dia chegue, ande abaixo do radar, esconda suas habilidades e esteja constantemente preparado. E por último, mas não menos importante, a capacidade de ser flexível. Você precisa entender, antes de mais nada, que você tem essa capacidade inerente dentro de você. Isso faz parte de ser um humano. A capacidade de ser flexível, de ser adaptável, de ser maleável, foi ela que trouxe a espécie humana até onde nós estamos hoje. Fez com que nós pudéssemos nos adaptar perfeitamente ao ambiente aonde nós estávamos inseridos e poder viver em diferentes ambientes, por mais hostis que eles fossem, ao redor do globo inteiro. Nos tornou a espécie dominante. A capacidade, por exemplo, de pegar as peles dos animais que os nossos ancestrais caçavam e produzir vestimentas para suportar frio, suportar chuva, suportar neve. A capacidade de pegar madeira, de pegar palha, de produzir tijolos, de construir abrigos para poder resistir às intempéries do clima. A capacidade de pegar sementes de plantas selvagens e adaptar elas para a plantação, para poder cultivar durante o ano todo, domesticar essas sementes, domesticar os próprios animais, ou então criar garras artificiais, porque ferramentas de corte nada mais são do que nossas garras artificiais. Nós somos uma espécie que nasceu sem garras, mas nós construímos, criamos com nossas mãos as nossas próprias garras. Criamos facas, criamos adagas, criamos flechas, criamos lanças, e assim nós nos tornamos o topo da cadeia alimentar. Nós nos tornamos a espécie dominante do planeta onde nós vivemos. Então, você tem isso no seu DNA, você tem isso na sua estrutura genética, você tem isso dentro de você. Você só precisa permitir que isso aflore e usar isso nas situações onde for preciso. Sempre que você estiver contra a parede, sempre que você estiver numa situação delicada, que você não se sente confiante para contar toda a verdade, digamos que você é parado por um desconhecido ou por um grupo de desconhecidos e você está num bairro que você não conhece, ou você até mesmo está numa viagem, está numa cidade desconhecida, você não sabe dos riscos, dos perigos que você está correndo ali e você não se sente confiante, você tem que ter a capacidade de inventar uma história nova, totalmente do nada, sem titubear. Você tem que ter alguns presets pré-programados na sua mente de nomes falsos que você pode usar, de endereços falsos, de
profissões falsas que você faz, de lugares falsos que você está indo, de pessoas falsas que você vai encontrar lá. Porque você não pode chegar para um desconhecido e dizer que você está indo para o meio do nada, para o meio da natureza, para uma cabana, no meio da floresta, totalmente sozinho e que não vai ter ninguém esperando você lá. Você vai estar colocando altamente a sua vida em risco. Você não pode dar informações desnecessárias ou perigosas para pessoas desconhecidas e que podem atacar você. Você tem que estar prevenido e preparado e pronto para se adaptar nesse tipo de situação. Agora, quando você está, por exemplo, num transporte público e você acaba esbarrando em alguém, você tem que ter a capacidade de adaptar aquela situação para não escalar para uma briga maior. Porque a partir do momento que você está com uma ferramenta de defesa ali, você sabe que se você sacar ela, você vai ter que usar. Você não pode usar aquela ferramenta simplesmente para ameaçar alguém. Você tem que ficar com ela escondida, preparada para o saque, e caso você tenha que proteger a sua vida, você vai sacar ela e usar automaticamente. Então você tem que ter ferramentas dentro da sua mente, ferramentas psicológicas para poder manipular aquela situação e não permitir que ela escale para algo pior. Você não pode simplesmente corresponder às provocações de terceiros quando você tem uma responsabilidade maior como essa de estar carregando uma ferramenta de defesa junto com você. Você tem que acalmar a situação, dizer, não, peraí, amigo, não precisa brigar, tá tudo bem, eu falhei contigo, realmente, eu tô estressado aqui por causa do meu dia a dia, mas vamos resolver a situação de alguma forma, tu se machucou, tá precisando de ajuda, posso te levar para o hospital. Você cria desculpas, você cria argumentos para poder ir desarmando aquela situação que estava escalando para algo maior, justamente para que você não seja obrigado a fazer algo que você não quer. A defesa efetiva, a defesa violenta, a defesa com a sua ferramenta de defesa, ela é a última instância, mas se você puder impedir que isso escale para algo maior, é muito melhor, até para você não ter problemas maiores com a justiça e tudo mais. Vocês sabem como funcionam. Então uma pessoa ela tem que ter a capacidade de ser moldável, uma capacidade de resiliência e adaptabilidade para as situações que se apresentam diante dela. Saiba que as suas preparações elas têm que ser adaptáveis e maleáveis para diferentes cenários. Podem acontecer desastres naturais, podem acontecer conflitos sociais, podem acontecer emergências médicas mesmo, ou até a perda de um emprego ou de recursos muito valiosos e importantes. Lembre-se que a flexibilidade é fundamental para sobreviver e prosperar, principalmente quando o ambiente urbano se torna um ambiente caótico e desafiador. Então, você está preparado para enfrentar desafios e manter a calma em um momento de crise? Você seria capaz de mudar o seu plano, mudar a sua rota de fuga, mudar a sua ideia de ficar trancado em casa e abandonar a sua segurança e ir para um local totalmente ermo e deserto, fugir para o meio da natureza caso for preciso? Você é capaz de se adaptar a essas novas situações? Manter a mente aberta e estar disposto a aprender. Essa é a base de tudo o que eu quero passar para você aqui. Ser flexível com os outros e as suas opiniões. E enfrentar os problemas sem estresse, mantendo a situação calma e o mais tranquila possível. Você manter o seu psicológico e manter as suas emoções controladas. Isso é ser adaptável, é não permitir que os outros controlem a situação por você. É você estar preparado para se adaptar e se moldar para tudo o que vier diante de você. Você precisa estar disposto a desenvolver algumas habilidades sociais. Você não pode ser uma pessoa fechada e reclusa dentro do seu mundo e achar que você pode enfrentar todas as preparações e todas as adversidades sozinho. Em algum momento você vai ter que estar disposto a pedir ajuda. E para isso é essencial que você tenha relações estratégicas formadas com pessoas em posições estratégicas e posições de poder. Você precisa ter uma certa amizade, ou pelo menos um certo nível de proximidade com policiais, com bombeiros,
com comerciantes, com donos de posto de gasolina, com donos de mercadinho da esquina, o dono de uma mercearia, o dono de uma loja de ferramentas, o dono de uma casa de construção, por exemplo, porque se você estiver numa necessidade extrema ou estiver numa crise mundial, você precisar negociar com essas pessoas, mesmo que seja em moedas não convencionais, talvez negociar em ouro, negociar em prata, ou negociar algum serviço que você fornece, ou negociar até mesmo em Bitcoin, por exemplo. Você tem que ser adaptável para poder estar preparado para essas situações adversas que podem se apresentar. E caso você não tenha uma mentalidade formada e preparada para se adaptar para diferentes formas de negociações e diferentes formas de relacionamentos que possam ser benéficos para você, você vai estar totalmente dependendo que o seu plano saia 100% perfeitamente correto. E qualquer mudança no seu planejamento, você vai ficar totalmente de mãos atadas. Você não pode permitir isso acontecer na sua vida. Então, além de você ter a sua preparação, além de você estar sempre atento ao que está acontecendo à sua volta, além de você estar sempre se resguardando, estar sempre mantendo um perfil baixo e não permitindo que o seu corpo, que as suas movimentações, que a sua vestimenta chamem a atenção, você também tem que estar preparado para que tudo isso dê errado. Você tem que estar preparado para quando tudo falhar e você tiver que resolver a situação de uma maneira totalmente nova e inesperada. Você, quando chegar nesse nível, você vai estar 100% preparado para tudo que vier. Porque nós não temos como imaginar todas as situações, mas nós temos como nos preparar para o inimaginável. Deixar a nossa mente aberta para novos conceitos, novas ideias, novas possibilidades, e é justamente isso que eu estou tentando fazer aqui com você. Eu estou tentando trazer novos conceitos, novas ideias, estou tentando trazer novos pontos de vista sobre o protocolo Gray Man, sobre a preparação, sobre o sobrevivencialismo, que talvez você não tenha enxergado, talvez você não tenha imaginado, mas que agora que você assistiu essa aula, agora que você passou por isso junto comigo, você saiu um pouco melhor do que quando você chegou aqui. Eu também gostaria que você deixasse aí no comentário algumas dicas, algumas ideias de coisas que você aplica na sua vida diária e que podem servir tanto para mim quanto para as outras pessoas nos comentários, para que todo mundo possa crescer e agregar uns aos outros. Muito obrigado por ficar até aqui comigo. Se você quiser que eu faça um vídeo desenvolvendo um pouco a parte da história das agências de segurança, das agências de defesa, das agências de inteligência do mundo, algumas histórias sobre os maiores espiões e sobre todo o background que existe por trás do protocolo do Gray Man, por favor, deixe nos comentários, que eu tenho bastante material sobre isso, mas eu não sei se é do interesse de vocês. Esse vídeo, essa aula, eu queria fazer algo mais prático, algo mais focado na realidade, algo que você pudesse aplicar na sua vida diária, e não uma coisa meio lúdica, uma coisa apenas para encher linguiça. Eu queria realmente que fosse algo que você pudesse aproveitar. E eu espero ter alcançado isso com esse vídeo. Então, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ficar até aqui comigo. Eu quero que você fique bem, que você fique protegido, que você guarde a sua família, guarde a sua vida, guarde a sua casa e que você sempre lute pelo que é certo, pelo que é verdadeiro, pelo que é correto e pelo que é honesto. Muito obrigado, um abraço e valeu!